Olá, eu sou a professora Luzia Cecília e convido você a refletir hoje sobre inteligência emocional, burnout e permanência docente. Durante muito tempo, a escola acreditou que ensinar era apenas transmitir conteúdo. Mas existe uma dimensão silenciosa da docência que quase ninguém vê. Existe um professor que corrige provas de madrugada, que responde a mensagens fora do horário, que entra na sala sorrindo, mesmo emocionalmente esgotado. E talvez o maior silêncio da educação seja o sofrimento emocional do professor. Por isso, convido você a vir comigo e a pensar um pouquinho sobre a docência. Hoje eu quero refletir sobre inteligência emocional, burnout e permanência na educação. Porque falar sobre aprendizagem sem falar sobre emoções é ignorar uma parte fundamental da experiência humana. O professor aprende a controlar a sala, aprende a controlar o conteúdo, aprende a controlar o tempo, mas quase ninguém ensina o professor a lidar com a própria dor. E isso é muito sério, porque a escola se tornou um espaço de sobrecarga emocional. Talvez você conheça alguém assim, um professor corrigindo atividades às 2 da manhã, ou alguém sentado dentro do carro, tentando respirar antes de entrar na escola, ou ainda um notebook aberto de madrugada, porque o trabalho nunca termina. Muitos professores aprenderam a sofrer em silêncio. Durante muito tempo, acreditou-se que o ser humano tomava decisões de forma totalmente racional. Hoje, as neurociências mostram exatamente o contrário. As emoções influenciam aquilo que percebemos, aquilo que lembramos e até aquilo que esquecemos. Um professor emocionalmente exausto pode preparar uma excelente aula, mas terá mais dificuldade para manter a atenção, a criatividade e a paciência diante dos desafios cotidianos. Da mesma forma, um aluno emocionalmente abalado encontra mais dificuldade para aprender. Por isso, razão e emoção não são opostos, eles trabalham juntos o tempo inteiro. Daniel Goleman ajudou a popularizar o conceito de inteligência emocional. Ele mostra que inteligência não é apenas capacidade cognitiva. Existe também a capacidade de reconhecer as próprias emoções, regular os sentimentos, desenvolver empatia e construir relações humanas saudáveis. E isso se torna extremamente importante dentro da escola. Quando ouvimos a palavra inteligência, normalmente pensamos em notas altas, provas e desempenho acadêmico. Mas Goleman propõe uma reflexão muito importante. Uma pessoa pode ter excelente formação acadêmica e ainda assim apresentar dificuldade para lidar com conflitos, frustrações e relacionamentos. Na escola, isso aparece diariamente. Às vezes, o maior desafio não é explicar um conteúdo complexo, é lidar com uma turma agitada, é administrar um conflito, é acolher um aluno em sofrimento, é receber uma crítica sem permitir que ela destrua emocionalmente o profissional. Há 5 pilares sobre a inteligência emocional. O primeiro pilar é o autoconhecimento emocional, saber identificar aquilo que sentimos. O segundo é o controle emocional. Não significa deixar de sentir, mas aprender a lidar com aquilo que sentimos. O terceiro é a motivação. O quarto é a empatia. E talvez esse seja um dos pilares mais presentes na docência. O professor sente a dor do aluno. E, por fim, as habilidades sociais. A escola é feita de relações humanas. Quantos professores conseguem identificar quando estão apenas cansados e quando já estão emocionalmente esgotados?
Difícil, né? Muitas vezes continuamos funcionando no automático. Controlar emoções não significa reprimi-las. Não significa fingir que está tudo bem. Significa reconhecer aquilo que sentimos e responder de forma consciente. Há professores que permanecem décadas na educação. Eu já estou há 20 anos, porque encontram significado naquilo que fazem. A empatia, como nós vimos, é uma das competências mais presentes na profissão docente. O professor frequentemente percebe o sofrimento dos alunos e antes mesmo que eles verbalizem. A escola é uma rede de relações humanas. O professor interage diariamente com alunos, famílias, coordenação, direção e colegas. Quantos professores conseguem perceber quando chegaram ao seu limite, ao limite emocional? O professor normalmente percebe primeiro a dor do aluno, mas quase nunca percebe a própria dor. Hoje, o professor vive múltiplas pressões: pressão por resultado, pressão por desempenho, pressão por produtividade, pressão por aprovação, pressão por controle de sala. Além disso, há conflitos familiares, sobrecarga burocrática, violência simbólica, indisciplina constante e uma sensação constante de insuficiência. E existe ainda uma romantização da docência, a ideia de que o professor precisa suportar tudo. Hoje o professor deixou de ser apenas professor. Ele é mediador de conflitos. Ele é orientador dos alunos. Ele é conselheiro sentimental. Ele é alguém que acolhe situações familiares complexas. Muitas vezes o professor é a única referência emocional estável que alguns estudantes possuem. Difícil. E tudo isso acontece sem que a sua carga emocional seja considerada. A sociedade pede que o professor seja emocionalmente equilibrado, em um sistema emocionalmente adoecido. E talvez esteja aí uma das maiores contradições da educação, da nossa educação contemporânea. O burnout docente não começa de repente, ele começa no excesso, ele começa no acúmulo, na sensação de nunca conseguir descansar, na perda do prazer em ensinar. O professor não está apenas cansado fisicamente, ele está emocionalmente exausto. Muitas pessoas confundem burnout com cansaço, mas burnout não é apenas estar cansado. O cansaço melhora após o descanso, o burnout não. Mesmo após férias ou finais de semana, a sensação de exaustão permanece. Em muitos casos surge o sentimento de distanciamento emocional. Aquilo que antes trazia satisfação passa a gerar sofrimento. Deixa de ter prazer. Christophe de Jours discute justamente o sofrimento no trabalho. Isso ajuda a compreender o sofrimento docente para além da dimensão individual. Porque muitas vezes o adoecimento não está apenas na pessoa, mas também na estrutura, na falta de reconhecimento, na invisibilidade, na pressão constante. De Jours afirma que o sofrimento faz parte do trabalho humano. O problema surge quando esse sofrimento deixa de encontrar espaços na elaboração, quando o trabalhador não é ouvido, quando não é reconhecido, quando não consegue transformar o sofrimento em algo significativo. Isso ajuda a compreender por que muitos professores adoecem mesmo amando a sua profissão. Byung-Han fala sobre a sociedade do desempenho, uma sociedade que exige produtividade contínua. Precisamos produzir, precisamos render, precisamos responder, precisamos entregar. E isso também atravessa os muros da escola. O professor contemporâneo vive em permanente estado de cobrança. Na sociedade atual não existe apenas cobrança externa, existe também uma cobrança interna.
nós passamos a exigir de nós mesmos desempenho constante. Sentimos culpa quando descansamos. Sentimos culpa quando não produzimos. E essa lógica acaba entrando na escola. Vemos aqui uma pirâmide e observamos que, quando observamos o sofrimento docente, percebemos que ele não nasce apenas no indivíduo. No topo existe uma lógica social de desempenho. No meio aparece o sofrimento no trabalho. E na base está o professor, tentando suportar tudo emocionalmente. Por isso, o sofrimento docente não pode ser individualizado. Não individualizar. Esse talvez seja o ponto mais importante dessa reflexão. Inteligência emocional, ela ajuda, mas ela não resolve tudo. Não podemos transformar o sofrimento docente em responsabilidade exclusivamente individual. Não é justo exigir equilíbrio emocional em condições emocionalmente adoecedoras. Minha pesquisa de mestrado surgiu da observação da realidade docente. Ao longo da minha trajetória profissional, percebi que muitos professores falavam sobre cansaço, sobre frustração e sobre desgaste emocional. Entretanto, nem sempre esses relatos eram considerados nas discussões educacionais. Muitas vezes discutimos o currículo, metodologias, avaliação, tecnologia, mas falamos pouco sobre quem ensina. Meu interesse é compreender como fatores emocionais e psicossociais podem influenciar a permanência do professor na educação básica. Não se trata de responsabilizar o indivíduo, mas de compreender uma realidade complexa que envolve fatores pessoais, institucionais e sociais. Pensei em alguns caminhos possíveis, como por exemplo, precisamos pensar nesses caminhos, quais são as possibilidades, no nível individual. Talvez reconhecer limites, pedir ajuda, criar espaços de escuta. Mas também precisamos pensar institucionalmente, gestões mais humanas, ambientes menos adoecedores, acolhimento real. Quando falamos em cuidado emocional, não estamos falando apenas de autocuidado. Não basta dizer ao professor para descansar. Não basta recomendar resiliência. Precisamos pensar políticas públicas institucionais de acolhimento. Precisamos pensar numa formação continuada. Precisamos pensar em ambientes mais humanos. As universidades ensinam metodologias. As universidades ensinam planejamento, avaliação, mas raramente ensinam o professor a sobreviver emocionalmente à profissão. Talvez seja a hora de incluir saúde emocional na própria formação docente. Se ensinamos futuros professores a elaborar planos de aula, também deveríamos ajudá-los a compreender os desafios emocionais da profissão. Preparar para ensinar é importante. Preparar para permanecer também é. Talvez o professor não precise ser mais forte. Talvez ele precise apenas deixar de sofrer sozinho. Por quê? Cuidar emocionalmente do professor não é luxo. É condição para a aprendizagem, para a permanência docente e para a própria humanidade da educação. Quando um professor adoece, não é apenas uma pessoa que sofre. Os impactos chegam aos alunos. Os impactos chegam à escola, chegam à aprendizagem, chegam para a sociedade. Por isso, discutir saúde emocional docente não é um tema individual, é uma questão educacional. Esses autores me ajudaram a compreender que o sofrimento docente não pode ser analisado de forma simplista. Daniel Goleman, ele contribui para refletirmos sobre inteligência emocional e sobre a importância das emoções nas relações humanas.
Christopher Dejurs amplia essa discussão ao abordar o sofrimento presente nas relações de trabalho. E Byung-Han nos ajuda a pensar uma sociedade marcada pelo excesso de desempenho, excesso de produtividade e excesso de cansaço. Paulo Freire ajuda a reforçar a necessidade de uma educação mais humanizada. E Nóvoa contribui para a reflexão sobre identidade e profissão docente. Usei Demerval Saviani também, porque permite compreender a educação como prática crítica e formadora. E todos esses autores, de formas diferentes, ajudam a perceber que cuidar emocionalmente do professor não é fragilidade. É uma necessidade humana, pedagógica e social. Talvez uma das formas mais urgentes de transformar a educação seja começar cuidando de quem ensina. Agradeço a presença de todos, um grande abraço e até a próxima. Até aqui, nós conversamos sobre algo que durante muito tempo ficou escondido dentro das escolas, as emoções dos professores. Falamos sobre inteligência emocional, sobre a importância do autoconhecimento, da empatia, da capacidade de lidar com as próprias emoções e também sobre autores que nos ajudam a compreender melhor esse cenário. Quando olhamos para as reflexões de Christopher Dejurs sobre o sofrimento do trabalho e para Byung-Han sobre essa sociedade marcada pelo excesso de desempenho e produtividade, percebemos algo importante. Muitas vezes o professor não está apenas cansado fisicamente. Ele está emocionalmente cansado. E esse cansaço não aparece somente nos grandes acontecimentos. Ele aparece nos pequenos momentos do cotidiano escolar. Na reunião de pais, em que o professor se sente sozinho, na aula planejada com dedicação que não desperta o interesse esperado dos alunos, na correção que continua em casa, quando o horário de trabalho já terminou. Na sensação de precisar resolver tudo, acolher todos e ainda demonstrar que está tudo bem. Mas a docência também é feita de histórias que emocionam, que desafiam, que fazem rir e que muitas vezes só quem está dentro de uma sala de aula consegue compreender. Por isso, a partir de agora, quero trazer algumas situações reais da vida docente, não para apontar culpados, mas para refletirmos sobre aquilo que muitos professores vivem, sentem e muitas vezes não têm a oportunidade de falar. Porque antes de discutir como cuidar da educação, talvez a gente precise fazer uma única pergunta: quem está cuidando de quem ensina? Vem comigo. Pegue um café, acompanhe as novas histórias. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luzia Cecília e hoje quero convidar você a fazer um exercício. Pense no último professor que marcou a sua vida. Talvez você se lembre do nome, talvez se lembre de uma aula, talvez se lembre de um conselho. Mas existe algo que raramente pensamos. Quem cuida emocionalmente dessa pessoa? Quem cuida de quem ensina? Porque o professor entra na sala de aula carregando muito mais do que livros e planejamentos. Ele carrega preocupações, carrega cobranças, carrega frustrações, carrega expectativas e muitas vezes carrega tudo isso sozinho. Hoje quero compartilhar algumas histórias inspiradas em situações reais que acontecem todos os dias na escola. E a partir delas refletir sobre como a inteligência emocional pode ajudar a tornar a docência mais saudável. Vem comigo! Apresentarei 6 casos, 6 histórias, para que você conheça a rotina da docência. Venha comigo!
Caso 1. A aula que começou bem e terminou mal. Imagine a professora Ana. Ela passou boa parte do domingo preparando sua aula. Pesquisou, criou atividades, selecionou vídeos, pensou em formas de tornar o conteúdo interessante. Na segunda-feira, entra toda animada na sala de aula. Começa a explicação, mas após alguns minutos percebe vários alunos mexendo no celular, alguns conversando, outros completamente indiferentes. Então um aluno interrompe: "Professora, isso vai cair na prova?" Ela responde que sim. O aluno retruca: "Então fala só o que vai cair, porque isso aí não serve para nada." A sala inteira ri. Normal, né? Naquele momento, Ana sente o rosto esquentar. O coração acelera. A vontade é sim de responder: "Então, dê a aula você. Pronto." Talvez muitos de nós já tenhamos sentido isso. A inteligência emocional não elimina a frustração. Ela não impede a raiva, mas ela cria um espaço entre a emoção e a reação. Ana respira. Faz uma pausa e responde: "Talvez você ainda não consiga perceber a importância desse conteúdo, mas meu compromisso é oferecer oportunidades para que você aprenda." A aula continua. Ela não venceu uma discussão, mas preservou sua autoridade, preservou a sua sanidade mental e, principalmente, preservou a sua paz. Quantas vezes perdemos energia tentando vencer conflitos que não precisavam existir? Caso 2. A reunião com os pais. Agora imagine o professor Carlos. Depois de uma semana exaustiva, ele é chamado para uma reunião. Ao chegar, escuta imediatamente: "Meu filho nunca teve problemas com nenhum professor. O problema está na sua forma de ensinar." Carlos sente como se alguém estivesse questionando anos de dedicação, anos de estudo. Naquele momento, ele poderia reagir, poderia levantar a voz, poderia começar uma discussão. Mas decide ouvir, escuta tudo, anota, respira. Depois, apresenta registros, atividades, avaliações, ocorrências. Ao final da conversa, nem todos os conflitos foram resolvidos, mas algo importante aconteceu. Carlos não levou aquela situação para casa como uma sentença sobre quem ele era, porque existe uma diferença entre "meu trabalho precisa melhorar" e "eu não sou bom o suficiente." Infelizmente, muitos professores confundem essas duas mensagens e acabam carregando culpas que não lhes pertencem. O professor que nunca descansa. Caso 3. Vou contar uma história que talvez seja familiar. A professora Mariana chega em casa às 6 da tarde, mas ela não saiu da escola. Ela apenas mudou de endereço. Enquanto prepara o jantar, pensa nos alunos. Enquanto toma banho, lembra das provas. Antes de dormir, pensa na reunião de amanhã. Aos sábados, corrige atividades. Aos domingos, prepara aulas. E, sem perceber, transforma todos os dias em dias de trabalho. Até que surge uma sensação estranha: cansaço constante, irritação, desânimo, falta de energia. Muitas vezes, chamamos isso apenas de cansaço, mas pode ser o início de algo mais sério. Por isso, a inteligência emocional também envolve criar limites. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem toda mensagem precisa ser respondida imediatamente. Nem toda demanda precisa ocupar sua mente 24 horas por dia. O professor também precisa existir fora da escola. E existe. E precisa cuidar disso. Caso 4. Quando ninguém vê o seu esforço. Imagine agora o professor João.
Durante meses, ele organiza um projeto de leitura. Compra materiais com recursos próprios, mobiliza os alunos, planeja as atividades. No dia da apresentação, tudo ocorre e acontece maravilhosamente bem. Os alunos participam, as famílias elogiam. O projeto é um sucesso. A semana seguinte, acontece uma reunião e ninguém menciona nadinha do projeto. Ninguém agradece, ninguém reconhece. Mas basta surgir um problema, uma reclamação, uma falha. E imediatamente todos comentam. Esse é um dos sofrimentos silenciosos da docência, a falta de reconhecimento. Por isso, uma prática simples pode ajudar. Ao final de semana, pergunte a si mesmo: o que eu fiz de bom esta semana? Que aluno eu consegui ajudar? Que aula funcionou? Que conquista merece ser celebrada? Nem sempre o reconhecimento virá de fora, mas ele não pode desaparecer dentro de nós. Caso 5. Quando o professor pensa em desistir. Já pensei. Vamos lá. Essa talvez seja a história mais importante. Imagina uma professora chamada Fernanda. Ela ama ensinar, ama literatura, ama ver os alunos aprendendo. Mas nos últimos anos começou a sentir algo diferente. Acorda cansada. Chega cansada. Vai dormir cansada. Perdeu o entusiasmo. Perdeu a alegria. Um dia comenta: acho que vou desistir da profissão. Acho que deveria ter feito gastronomia. Quando ouvimos isso, costumamos pensar que a professora ou que a pessoa não gosta mais de ser professora. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes ela continua amando ensinar. O que ela não suporta mais é o sofrimento. Existe uma diferença enorme entre abandonar a educação e querer abandonar a dor. Por isso precisamos falar mais sobre acolhimento, mais sobre escuta, mais sobre saúde emocional. Porque professores também adoecem e ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Caso 6. O super-herói. Existe uma imagem muito presente na educação, a do professor herói, aquele que resolve tudo. Resolve problemas familiares, resolve problemas emocionais, resolve conflitos, resolve dificuldades de aprendizagem. Ele resolve problemas sociais, ele resolve tudo. Mas sabe qual é o problema? Heróis não existem, não no nosso dia a dia. O que existem são seres humanos. E seres humanos possuem limites. O professor não precisa carregar o mundo nas costas. Pedir ajuda não é fraqueza. Dizer não estou bem não é fraqueza. Reconhecer limites não é fraqueza. Isso é inteligência emocional. E, encerrando, eu gostaria de terminar com uma boa reflexão, uma breve reflexão. Durante muito tempo, acreditamos que o bom professor era aquele que suportava tudo. Que nunca reclamava, que nunca cansava, que nunca chorava. Hoje sabemos que isso não é verdade. O professor sente. Ele sente as dores do aluno. Ele sente as dores dele. O professor sofre. O professor precisa de apoio. E cuidar da saúde emocional docente não é um luxo. Não é um privilégio. É uma necessidade. Porque quando o professor adoece, a escola, a sociedade adoece junto. Mas, quando o professor é acolhido, valorizado e respeitado, toda a comunidade escolar se fortalece. Talvez a pergunta mais importante não seja como ensinar melhor. Talvez seja como cuidar melhor daqueles que dedicam a vida a ensinar. Porque cuidar do professor é cuidar da educação. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a professora Luzia Cecília e espero encontrá-lo em uma próxima reflexão sobre educação, inteligência emocional e formação de professores. Até breve!